mas entre a semana de começar a Copa Alagoas, aí vem essa informação que o estádio municipal está com laudos vencidos e por conta disso está vetado para a presença de público. Os clubes que jogarem lá têm que jogar com o portão fechado. Hoje é o caso do time do Cruzeiro. A gente espera que até sexta-feira, no máximo, essa questão esteja resolvida para que contra o CRB o Asa possa jogar no Municipal com a presença do teu torcedor, né? Pois não. Vai jogar, Clevânia. Eu não tenho dúvida que vai estar resolvida essa situação. Agora, gera um desgaste, né? Tem esse desgaste das nossas colocações, que eu sei que muitas vezes não soa do agrado, porque se construiu um vício de que só devemos elogiar, ponderar nas coisas que nós precisamos. Eu cheguei a um ponto na minha vida, sabe, Clevânia, que eu não tenho hoje como esconder aquilo que penso, as minhas reações. Posso errar, posso cometer excesso, mas eu vou dizer uma coisa para os senhores aqui. Eu fico pé da vida quando eu vejo muito dinheiro para as administrações públicas e que os equipamentos não são bem administrados. Porque eu vou dizer uma coisa para você, não é só você pintar a arquibancada do Coraci da Mata Fonseca, que por sinal, o Coraci da Mata Fonseca está com uma condição muito melhor do que nós batíamos no ano passado. Mas você precisa manter também, religiosamente em dia, documentos que são importantes para a garantia do torcedor. Se existe um prazo de validade, é porque daquele período para trás estava coberto. Desse período para frente, com a validade expirada, está em risco. Então isso precisa ser resolvido. E não adianta, de repente, o cara dizer que não é... Foi falta de responsabilidade. Repito o que disse ontem, falta de responsabilidade com o equipamento público. Porque se você sabe que existe um extintor dentro de sua casa, Clevânia, dentro do seu veículo, e esse extintor ele precisa estar com o vencimento rigorosamente em dia, no momento que você andar com ele vencido, você está sendo irresponsável. A mesma coisa é para quem administra uma máquina pública com o dinheiro do povo. E não adianta, se existe, por exemplo, toda a burocracia, incompatibilidade de datas, quem tem o poder da pasta precisa estar preparado para poder colocar numa condição organizada e não correr o risco de ter esse laudo expirado, porque fica feio. Isso mostra uma falta de conhecimento, isso mostra uma falta de intimidade, uma falta de competência com a responsabilidade que lhe foi atribuída. E eu estou falando isso aí, não é somente diretamente para Arapiraca, não. Eu falo com qualquer estádio, se fosse o estádio Repelé também, já tive vários embates aqui com o pessoal da Celeste, desde a época que o Charles Herbert assumiu, primeiro como secretário adjunto, depois como secretário, pela vulnerabilidade que o estádio Repelé apresenta. Se você não tem capacidade, não vá somente pelo dinheiro não, para poder administrar as coisas não. E a gente sabe que dinheiro é uma coisa que não falta. Arapiraca, graças a Deus, é uma cidade muito forte economicamente em todos os quesitos. E quando se fala de administração pública, dispensa comentários. Agora, aconteceu esse fato, domingo será resolvido, tenho certeza disso. Não entro na discussão se é porque é Cruzeiro ou se é porque é Asa, não vou entrar nessa discussão, porque não tenho provas sobre isso. A gente pressupõe que isso aconteça, mas eu acredito que domingo, depois de toda essa exposição negativa e de posicionamento que eu sei que mexe com os brios das pessoas que são acostumadas só com tapinhas nas costas e elogios, e muitos segmentos da comunicação em Arapiraca, que foi assim ao longo da história, quando vem isso de forma diferente, ficam chateados. Mas, no mínimo, essa situação para mim já é fato. Hoje, dia 31 de janeiro, para mim é irresponsabilidade com o equipamento público, o que está acontecendo hoje no estádio Coraci da Mata Fonseca. Isso ninguém vai tirar de mim. Porque essa situação, a gente sabe que isso é um fato, entre aspas, um fato normal. Vencer laudos. Isso é normal. O que não é normal é acontecer a coisa, Canhão, da forma que está acontecendo. Você vencer um laudo e um clube está jogando agora, nesse exato momento, com os portões fechados, sem o acesso ao torcedor. E outra coisa, esse clube no início da semana chegou a divulgar o valor do ingresso. Esse Silva parece que vendeu o ingresso antecipado. Chegou a vender ingresso o Cruzeiro de forma antecipada. Não foi comunicado. Então, assim, de certa forma, o ente público ele está prejudicando a população, os torcedores e principalmente o clube, porque o clube tem uma despesa. Por mais que não tenha esse apelo de público, que vá um público muito menor,
mas você já abate em alguma coisa Tá do que vai ter que cumprir. Então, assim, eu concordo com você, é falta de responsabilidade mesmo e falta de atenção. Porque se você tem um laudo e você sabe que utiliza essa praça esportiva para jogos oficiais e jogos profissionais, peraí, se esse laudo vence, tem que ter no mínimo alguém que fique responsável por esses documentos. O cara disse, não, tem um laudo para vencer dia 20. Aí o cara, de forma antecipada, faltando 10, 15 dias, já começa a trabalhar, a providenciar esse laudo. Porque quando esse laudo chegar, o laudo novo, você vai estar com o laudo ainda vigente, em andamento, e você já tem um novo. Ou seja, você não vai ter prejuízo nenhum com o estádio fechado. E hoje existe um prejuízo. E aí, se a gente for parar para analisar, não é dizer que é Asa ou Cruzeiro, não é isso. Mas, entre aspas, há uma falta de sorte, não é? Para esse Cruzeiro. Foi assim na Copa São Paulo, que não teve apoio. É assim com portões fechados. Né? A falta de sorte muito grande do Cruzeiro, viu? E eu espero, sabe, que seja resolvido mesmo isso durante essa semana. E as comissões, Cleber, de vistoria, servem para quê? Não é? Eu já fui convidado várias vezes. Eis a questão, né? Eis a questão. Eu já fui convidado várias vezes para poder fazer parte de algumas comissões. Vocês sabem por que eu nunca fui? Eu estou expondo isso para vocês aqui porque a minha vida é um livro aberto. Não tenho nenhum tipo de receio de levar pedrada, não. Sabe por quê? Porque eu não tenho competência para poder fazer parte de comissão de vistoria. Eu não me preparei para isso. Agora, você sabe, eu gostaria que os senhores me explicassem para que serve as comissões de vistoria, além de tirar fotos e aquela politicagem que se faz dentro dos estádios de futebol, quando se vai fazer uma visita. Porque, assim, isso é uma coisa que também cabe, é uma competência das comissões de vistoria. E não estou falando isso somente da comissão de vistoria oficial da Federação Alagoana de Futebol, não. Eu estou falando também da nossa representatividade, de associações também. Eu vejo tanta gente reunida para poder fazer, tanta união, né, para poder fazer visitas técnicas dos estádios, mas eu diria que, como cidadão, qualquer um tem o direito de dizer: cadê os laudos do estádio? Vou aqui para fazer uma vistoria, não custa nada, é solicitar os laudos também e dar uma olhada nesses vencimentos. Eu desafio que um peça. Outra coisa, eu vou mais além. Sabe por quê, Cardeal? Com o almoço. Só se preocupam com o almoço depois da visita, se preocupando somente só com a comida e com o glamour da viagem. Gerando, por exemplo, custos para a federação, gerando custos para a prefeitura da cidade e gerando custos para as nossas associações. Você está falando que qualquer um da comissão, ele pode chegar e dizer, mas vamos aqui analisar uma coisa do ponto de vista jurídico. Ampliar o debate do ponto de vista jurídico. O cara que compra o ingresso, ele é um consumidor. Sim. Em ele sendo consumidor, ele é um cliente. Esse torcedor que compra o ingresso, ele pode chegar no Ministério Público e dizer, eu comprei o ingresso aqui, esqueça Procon não resolve nada. Ministério Público, chegar aqui, eu comprei o ingresso ali para ir para o estádio X, mas é um estádio que não tem acessibilidade, é um estádio que não tem banheiro, um estádio que não tem água. Então, o torcedor, ele pode, porque ele comprou o ingresso, ele pode provocar. E o Ministério Público só age de forma provocada. Se não provocar, não vai agir, né? Se não provocar... mas por que é assim? Porque é assim, é a lei, é assim. O Ministério Público precisa ser provocado para poder agir. E tem também representantes do Ministério Público que falam sobre isso. Então, assim, é muito simples. O torcedor que se sente prejudicado, ele vai lá no Ministério Público, denuncia e uma hora ou outra a conta chega. Agora, o que não pode... Aí vai entrar a questão nossa. Cronistas esportivos. A gente chega nos estádios. São fios desencapados, são ferros por toda parte, ninguém sabe se está seguro ou não aqueles ferros. Falta de água no banheiro, não tem banheiro. Então, assim, são muitas coisas. Os caras maqueiam. Mas a comissão de vistoria esteve lá no referido estádio e aprovou. Mas você sabe que né? Eu concordo com o Viderlan. Eu fui chamado uma vez só. Uma vez. Ainda morava em Maceió, eu acho ainda. Vamos acompanhar a gente na comissão? Não vou. Se você pegar da comissão de vistoria para olhar os estádios, veja a foto.
e observe ali quem dali está no dia a dia no campo trabalhando. No campo, no estádio. É impossível de falar o que está faltando, né? É impossível, porque são pessoas que não estão no gramado, não estão no estádio. São pessoas que estão na sala, sentadas no ar-condicionado, por trás de um birô. Então, assim, como é que eu vou olhar a cabine se eu nunca passei nem caminhando em frente? Não sei nem como é que o narrador senta lá. Como é que eu vou dizer? Tem lugar que nem senta, a gente tem que trabalhar em pé. Acho que em São Miguel é assim. Como é que eu vou dizer que o gramado lá embaixo tá ruim se eu tô com 200 anos que eu não piso na pista atlética? É por isso que eu digo que essas reuniões, Cardel, elas só servem para cunho político. Para postar foto no Facebook, para postar foto no Instagram, naquela reunião política ali. Agora, na prática, essa ideia de comissão, ela deveria ser formada por pessoas com competências e sérias para poder pensar exatamente em uma visita técnica e fazer apontamentos em situações pertinentes. Mas na maioria das vezes nós pegamos pessoas que não têm a mínima capacidade para poder ficar ali fazendo parte das comissões, pessoas que não sabem sequer falar um bom português. Não estou falando falar na totalidade não, um bom português não, mas com básico, com português raso, o suficiente para ter esse entendimento e autonomia de chegar, porque eu entendo que o cidadão, como você bem colocou, ele tem esse papel. Mas mais importante do que isso é quando a comissão de vistoria é montada pela Federação Alagoana de Futebol e também as federações, as associações. E isso eu não estou colocando somente as associações nossas, não. Estou falando de qualquer tipo de associação que venha atuar indiretamente com o espetáculo, porque todas são beneficiadas. Não sai lá no Bodeiro? Não sai lá no Bodeiro? Exatamente. Pois é, aí o que se preocupa, Cardel, é exatamente o seguinte, com o pós, com o almoço, com a recepção, entendeu? E muitos da nossa categoria, infelizmente, eles são muito mais movidos ao prato de comida do que com o que realmente interessa. E eu fico puto da vida com essa nossa categoria, porque parece que não existe uma ambição por crescimento. Você fazer parte de uma comissão, cara, é uma coisa que te daria privilégio, uma honra. Não, você vai para lá para ficar fazendo selfie nos estádios de futebol, tirando foto e acontecendo uma situação como essa, onde você está podendo ser com a gente, costas, no momento de cobrar um equipamento público. É verdade. Tudo bem. Tá a legal, melhoria do equipamento público. Não, mas sabe por que eu não vou fazer isso? Sabe por que eu não vou fazer isso? Porque eu tenho medo do prefeito. Eu tenho medo do prefeito, Clevando, por isso que eu não vou fazer isso. Tenho medo do secretário, por isso que eu não vou fazer isso. Eu tenho medo do prefeito, por exemplo, ligar e mandar me tirar da comissão, porque aí eu vou perder o próximo prato de comida, que pode ser ou em Palmeira dos Índios, ou pode ser em Murici, pode ser em Penedo. Aí eu tenho medo de perder esse prato de comida. É assim que as coisas acontecem, pô. Nós precisamos tratar as coisas com clareza, análogo ao escravo. Rapaz, você tá coberto em razão, viu? Aí o torcedor tem muitos pergunta... que fazem parte da vistoria, Clevânio, naquele efeito caixa d'água, para trabalhar pela boia. Velho, que negócio danado. Olha aqui, o torcedor